Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui com um chá quentíssimo, porque eu acabei de pegar água da chaleira, para falar então sobre livros. No mês de maio temos aqui livros lidos e livros novos também, uma pilha grande ali atrás. Mas é isso, então vamos lá. O primeiro livro que eu terminei de ler em maio é um livro que eu comecei a ler em fevereiro. É um calhamaço. Em fevereiro foi assim um mês imensamente péssimo por aqui e eu fiquei com essa vontade de ficar com personagens por algum tempo, assim. Eu peguei os calhamaços que estavam ali na estante de não lidos e fiquei pensando, comecei a ler vários e engatei nesse daqui, que é Ana Karenina, do Tolstói. Essa edição tem tradução do Rubens Figueiredo, publicada pela Kozak Naif. Deixa eu ver se tem a data de publicação dessa edição aqui, é de 2005. Já estava aqui em casa há muito tempo. E, enfim, foi gostoso, assim, foi gostoso pro momento, eu acho que era o que eu precisava. A gente vai acompanhar aqui um grupo de personagens, eles são todos meio aparentados entre si, na Rússia. E a Ana Karenina, uma delas, é a personagem que dá título ao livro, é um desses núcleos que acaba aparecendo na história, mas não é... Inclusive eu acho que não é... Eu não sei se existe esse número de páginas, mas eu diria que nem é o núcleo principal, assim... mas é a heroína que vai deixar o marido para viver com seu amante, deixa marido, deixa filho, né, para trás para viver com seu amante. Esse amante era um interesse romântico de uma outra personagem que casa com outra pessoa, então esse também é um dos núcleos que a gente acompanha. A gente também tem o núcleo que liga esses dois. E acho que esses são os principais, assim, e daí tem vários desdobramentos, porque tem os irmãos dessas pessoas, as visitas que essas pessoas fazem e tal. Assim, como eu disse, era o que eu tava querendo, assim, ficar com os personagens por bastante tempo, e esse livro com certeza me entregou isso. Então, nesse sentido, foi uma leitura bem gostosa pra mim. O Tolstói já faz aqui uma coisa que ele vai fazer mais ainda em Guerra e Paz, que é a coisa de colocar suas próprias opiniões, suas próprias teses, suas próprias crenças dentro das obras. Ele faz aqui menos, eu diria, do que Guerra e Paz, porque em Guerra e Paz ele tem capítulos inteiros que são ensaios, enquanto por aqui essas coisas ainda estão muito nas vozes das personagens, né? Então os personagens vão ter crenças diferentes, opiniões diferentes acerca de um mesmo tema e vão conversar sobre isso. Essa é a forma de desenvolver ali um determinado argumento. Um dos temas, por exemplo, vai ser a relação dos trabalhadores do campo e como fazer os pagamentos, como organizar essa parte da sociedade. A própria questão, né, instituição do casamento e separação, acaba também sendo um dos temas, né, pela personagem principal e tal. A personagem mesmo da Ana Karenina, eu acho que é muito aquela mulher criada por um homem, porque eu acho ela bem plana, assim, enquanto personagem, apesar, tecnicamente falando, né, se a gente for usar os termos de plano e redondo, ela é com certeza uma personagem redonda, mas eu digo plana, assim, eu tenho dificuldade de acompanhar as mudanças de humor delas. Eu acho que ela não é tão bem desenvolvida enquanto personagem. Eu acho ela inverossímil, basicamente. Mas é interessante ver, talvez, o que um autor entende do que seria essa mulher adúltera, digamos assim, né? Essa mulher que deixa marido e filhos e quer viver outra coisa, né? Que quer se dispor a viver um amor e tal. E a expectativa do autor, e talvez até uma expectativa social de como essa mulher vai ser, né? Eu acho que o livro é interessante nesse sentido, não como um retrato de uma mulher que faria isso, porque não acho que ela seja tão completa enquanto personagem, assim. Ai, tô falando isso de Tolstói, gente, eu gostei do livro, tá? São críticas pontuais de uma pessoa que tá lendo ele hoje, depois de muito tempo, né?
que o livro existe e tal. Óbvio que tem muita coisa relacionada à convenção, que são coisas que não podiam ser ditas na época, que não se convencionavam ser ditas na época, né? A gente lê de um jeito diferente hoje, né? Com certeza está envolvido nessa minha percepção. O núcleo da Kitty, no fundo, foi o núcleo que eu acho que mais me diverti lendo, assim. Ela, pra mim, é uma personagem mais criada, assim, mais madura, não de idade, a Ana Karenina é mais velha, mas eu digo mais madura como escrita, né, do Tolstói, me parece. É isso, pessoal, acho que já tem muito vídeo na internet fazendo muitos comentários, análises e comentários mais profundos, não sei se vale eu ficar aqui falando tanto sobre ele, né, não sou uma pessoa que, inclusive, estuda ou conheça tão a fundo, assim, literatura russa. Gostei de ter lido, fiz minhas ressalvinhas minúsculas. Acho que um livro que eu recomendaria, principalmente para quem está querendo essa coisa de ficar com as personagens, se dedicar a elas, são anos da vida das personagens, então é legal nesse sentido. Bom, depois disso eu li um dos livros que entra na minha lista de favoritos do ano, que é um livro que eu quase derrubei, que é uma autobiografia de um povo e outras narrativas de antecipação da Vinciane Desprez, tô chutando, da Bazar do Tempo, tradução da Milena P. Duchiad. Que livro! Eu acho que é até estranho de tentar descrever, mas eu vou tentar. Ele é basicamente uma ficção científica, e quando eu digo isso é porque ele é um livro de ciências, só que fictício. Assim, ele é um livro de divulgação científica fictício. E eu acho muito legal que ela adote justamente essa escrita um pouco mais acadêmica, científica, para fazer uma ficção. É bem divertido. E ela vai, basicamente, apresentar pra gente 3 campos: a geolinguística, a terolinguística e a teroarquitetura, que seria um desdobramento, um andamento de uma para outra, assim, um desenvolvimento, talvez. A geolinguística como um ramo tardio da linguística, e emerge do momento que os linguistas perceberam que os humanos não eram os únicos a terem criado línguas dotadas de estruturas e começam a pesquisar isso. A terolinguística designa o ramo da linguística voltado ao estudo e à tradução das produções escritas por animais e posteriormente plantas, seja sob forma literária do romance, da poesia, da epopeia, do panfleto ou ainda dos arquivos. E a teroarquitetura, então, designa não somente o estudo dos habitats, mas também o das distintas infraestruturas criadas pelos animais. E é como os humanos e essas ciências foram se desenvolvendo para reconhecer que os mundos animais também têm organizações sociais, literárias, escritas, produtivas que a gente não entendia antes. É muito legal porque, para fazer isso, ela escreve um texto que é por si só ficção, mas que em muitos momentos cita trabalhos que existem. E trabalhos acadêmicos e pesquisas sérias sobre animais, e ela cita esses como, digamos, a base, assim, o começo dessas coisas todas, assim. Eu acho que é um livro que tenta questionar muito e nos lembrar muito que mesmo a ciência que a gente tem hoje, por mais avançada que tenha sido quando a gente compara com o passado, ainda é muito limitada, ainda tem muito a aprender. E que, em grande parte, a gente tem um bloqueio por ser quem somos, sermos criados como somos, ver o mundo como vemos, que talvez não nos permite ter uma sensibilidade a outras formas de sensibilidade, né? A gente tem um limite nessa alteridade de se ver como outro, e que essas ciências fictícias vão tentando quebrar e vão tentando, peraí, existem outros jeitos de ver, de viver, existem outras alteridades. Enfim, minha melhor tentativa de explicar esse livro. Mas ele é muito legal, é uma leitura muito gostosa, assim, eu dei risada em vários momentos, pelos lugares que ela vai levando a gente. E é isso, é basicamente isso. Não sei se tem muito o que ficar detalhando. O que eu gostei mais
do livro. Eu achei muito criativa a adoção do formato por parte dela. A gente, por um lado, é meio óbvio que uma ficção científica seja escrita em textos acadêmicos, mas eu não acho que seja tão frequente assim na literatura. Acho ela inteligente, provocativa, de tentar tirar a gente um pouco do eixo para pensar em como ser acadêmico, como fazer ciência, né? Ao mesmo tempo que a ficção é bastante inspiradora, eu acho que faz a gente pensar na prática, de fato, assim, como eu tô no momento de escrever uma tese. É legal encontrar textos desse tipo, porque eu acho que dá uma animada pra gente fazer a coisa, pra fazer a coisa direito e pra fazer a coisa de um jeito legal, tentar sair um pouco de estruturas, assim. Enfim, é isso. Gostei, recomendo muitíssimo. Bom, agora eu vou entrar numa sequência de livros que eu li para escrever um texto. O pessoal da revista Matilda me convidou então para escrever para a próxima edição deles, que não saiu ainda, então, mas eu vou colocar o site da revista e redes sociais e tal, para quem quiser seguir e ficar sabendo quando sair. A próxima edição é sobre, o tema era rua. E eu gosto muito do tema, quem tá aqui há muito, muito, muito tempo lembra que lá num passado distantíssimo eu inclusive fiz uma pós-graduação e meu tema de pesquisa ia para essa coisa de interações, comunicação na rua, assim. Então é um tema que assim, eu me afastei academicamente disso, mas é um tema que me interessa, me fascina bastante ainda. E tinha alguns livros aqui que eu queria ler relacionados a isso e comecei a ler pensando que eu talvez usasse eles no meu texto. Não acabei usando tanto quanto eu gostaria, porque não foram leituras... Bom, um deles foi muito legal reler, mas os outros dois não foram leituras tão legais quanto eu achei que seriam. Enfim, né, coisas que acontecem. O primeiro deles, Walking Distance, da Lizzie Stewart, é uma escritora inglesa. Tem uns post-its aqui, é um livro ilustrado. Acho que não chega a ser um quadrinho, o texto dela é corrido, mas com várias ilustrações, e ela vai falar sobre a relação dela entre andar a cidade, caminhar por Londres, se entender como mulher e como indivíduo e tal. É bonitinho, é legal, ela tem bons momentos, tem boas ideias, as ilustrações são muito legais, mas pra mim falta profundidade, falta articulação, falta um argumento mais forte. Mesmo o jeito que ela traz algumas referências, às vezes eu achei muito superficial, o jeito que ela aborda tudo isso. Enfim, ele é um livro que eu diria que me ajudou no texto, assim, mais como inspiração, assim, sabe? Como a partir dele pensar coisas e tentar formatar o meu texto, mas ele de fato não chegou lá, assim. Enfim, meio meh. Não péssimo, não vejo nada de errado, mas eu acho que ele fica muito no basiquinho, assim. Meio frustrante, eu diria. Outro que eu fiquei incomodada, porque esse aqui eu realmente queria gostar, é O Cidade Feminista, Luta pelo Espaço em um Mundo Desenhado por Homens, da Leslie Kahn. A tradução é Tereza Cristina Roque da Mota, que saiu pela Oficina Raquel. Primeiro que o livro tem vários probleminhas de revisão, não só a pessoa mais crica com esse tipo de coisa, mas fica o aviso. A Leslie Kahn é uma autora americana, eu diria que privilegiada, estudou fora, fez, sabe, várias coisas assim, e teve muitas experiências de cidade. O que eu acho frustrante do livro, eu acho ele muito básico para uma pessoa que pesquisa essa área e trabalha nessa área. Ela passa muito tempo falando, se você já foi uma mulher circulando por uma cidade, você já deve ter sofrido tal coisa. Ou você já deve ter percebido que cidades não são feitas para mulheres. Ela passa muito tempo falando isso, e daí dizendo, isso acontece porque homens no poder, e tudo isso é verdade, assim, não tô querendo discordar de nada disso, mas eu acho que ela perde muito tempo com isso, sem chegar em lugar nenhum, né, e tipo, aquele, tá, e daí? E o que a gente faz a partir disso? O que já foi feito a partir disso? Quem já... né,
esse a partir disso que, né, eu acho que é uma coisa que ela não consegue fazer bem. Ela tem muitas frases extremamente genéricas, que me incomodam. Tipo, sempre, na humanidade inteira, as cidades nunca foram feitas para mulheres. Não, eu tenho certeza que a gente encontra um contra-exemplo, assim, para esse tipo de coisa. Então, né, esse tipo de frase me incomoda muito, 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 muito. Eu acho que falta essa coisa de localizar esses saberes um pouco mais, assim. Tanto que, assim, eu comecei anotando o livro e o primeiro capítulo, a introdução, tem várias anotações de, tipo, quem que ela tá falando, de onde é que é isso, qual civilização que ela tá falando aqui, sabe, várias essas coisas que estavam me incomodando no texto até o momento que eu meio que desisti de comentar, porque estava no texto inteiro, assim, né? Pra mim falta um argumento, pra mim falta uma potência, assim, nesse texto que não tá aqui, é uma pena, assim, porque eu acho que a gente se beneficiaria muito dessa discussão, que poderia ter sido trazida pelo livro. Eu acho que quem escreve muito bem sobre esse tipo de coisa é a Rebecca Solnit, né? Ela tem textos sobre caminhar, sobre coisas assim, que eu acho que elaboram essas questões muito melhor do que a Lesley conseguiu. E ainda para esse texto eu fiz uma releitura, na realidade, que foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Foi muito gostoso reencontrar esse texto. É a primeira vez que eu li essa edição aqui, que é uma edição da Rocco, comemorativa, edição com manuscritos e ensaios inéditos. Enfim, ela tem trechos dos manuscritos, assim, da Clarice, o que é muito legal. Os ensaios, eu achei os ensaios legais, mas nenhum imperdível, eu diria. A gente tem também umas páginas coloridas com facsímile, assim, o que eu acho a parte mais fofa dessa edição. E de resto, o texto, eu acho que é um texto que eu continuei gostando, como já gostava antes. Eu acho que é a terceira vez que eu leio esse texto, no fundo. Eu li a primeira vez quando eu era bem mais nova, a segunda eu li para a faculdade de letras e agora li pela terceira vez e, enfim, tão maravilhoso quanto. É isso. Também acho que eu não vou entrar em mínimos, acho que também já tem muita gente falando sobre esse livro na internet, não sei se ele precisa de mim. Acho que deve ter, inclusive, vídeo meu falando sobre ele. Depois disso, fui para uma autora que já foi muito, muito indicada para mim no canal e nas redes sociais. Não é o primeiro livro dela que eu leio, mas o primeiro livro que eu li é a Natalia Ginzburg, Léxico Familiar. O primeiro livro que eu li da Natalia Ginzburg foi Pequenas Virtudes, uma ediçãozinha que saiu pela Kozak, que é um livro de ensaios. Na época eu não gostei. Isso faz tempo, e na época que saiu pela Kozak não gostei muito, assim, não vi muita graça, na realidade, no livro. Mas tô querendo conhecer mais a Natalia Ginzburg, principalmente os romances, e comecei então por aqui. Já tenho alguns outros livros dela aqui em casa. Essa edição da Companhia das Letras, publicada em 2018, com tradução do Homero Freitas de Andrade. Tem um prefácio do Alejandro Zambra que eu achei legal, achei meio inusitado, assim, ter o prefácio, mas achei bom no fundo. Esse aqui basicamente é um livro mais de memórias, em que a Natalia Ginzburg vai falar um pouco sobre a memória familiar dela, e principalmente o léxico familiar, vem porque ela fala um pouco que a família dela tinha palavras específicas para coisas, para momentos, e que esse léxico faz parte, né, do jeito de funcionamento dessa família, da organização dessa família, né. Foi legal ler o livro. Muita gente me falou que é um livro engraçado, não foi engraçado para mim, não funcionou esse humor para mim. O que, né,
tudo bem, super comum. Eu diria, inclusive, que essa família tem episódios que me irritam muito. E daí talvez daí que venha o humor, não sei. Mas tem momentos que as pessoas são bastante disfuncionais umas com as outras, assim. Pensar, né, eu acho que viver nessa família seria realmente tenso. Uma coisa que, junto com essa vivência da família, a gente acaba acompanhando de um jeito parecido, eu acho, que a Helena Ferrante também vai fazer na tetralogia, é mostrar pra gente um pouco como vai acontecendo a mudança dos tempos e o que a política como um todo e os desdobramentos políticos vão agregando dentro das famílias também, né? Como pessoas com posicionamentos diferentes vão interagir dentro de uma família, por exemplo. É coisa que, enfim, a gente também tem visto nos últimos anos aqui no Brasil, mas que também estava muito presente nesse momento pós-guerra na Itália, a diferença ali, sei lá, entre comunistas, fascistas e coisas assim, como esse tipo de ideologia vai entrar nas casas também e vai alterar o dia a dia, né, das famílias e as interações entre os membros da família. Então o livro é muito legal nesse sentido, e de ir mostrando essas mudanças na vida das pessoas, né? Como é a relação dela com a família quando ela é criança, adolescente, quando ela casa, e como essas coisas vão acontecendo também é uma coisa muito, muito legal, assim, do livro. Eu acho que tem um charme grande no fato dela como escritora buscar essas palavras da família para juntar, para dar um fio narrativo para a história, né? Isso é bem fofo, assim, bem legal no fundo. E tem um charme pra mim que é a família Olivetti, que é da máquina de escrever, vai estar envolvida aqui nessa família também. O que pra mim é ainda mais fofo, do tipo as pessoas da máquina de escrever e os escritores, assim, e tal. Então achei bem legal essa amarrada que tudo isso dá, assim. É isso, vou continuar lendo, gostei muito mais dessa leitura do que tinha gostado do Pequenas Virtudes na época. Me interessei muito mais pela autora a partir daqui. Dito isso, não é um favorito, assim, foi um livro que eu gostei, mas não favorito. Veremos, continuarei lendo a Ginsberg. Eu tenho um que é A Cidade, alguma coisa, e o outro eu não me lembro o nome agora, mas serão os próximos. Depois disso, indo para quadrinhos, eu não tenho lido tantos quadrinhos quanto eu já li, e às vezes eu sinto falta. Aqui tá o Pigmento, da Aline Zouve, saiu pela Quadrinhos na Companhia. Que delícia encontrar esse quadrinho. Eu estranhei um pouco o traço da Aline no começo, mas acho que faz muito sentido com a história, e depois que eu fui entrando, assim, foi ficando mais gostoso. Mas no começo eu achei ele muito... muito preto, muito forte, assim, muito grosso, talvez. Mas não me incomodou, assim, foi, acho que, um estranhamento inicial, mas depois não me incomodou em nada. A gente tem então uma personagem que é tatuadora, que a pele dela não aceita tatuagens, assim, as tatuagens ela faz, mas não aparecem, digamos assim. E ela vai conhecer uma senhora, uma cliente dela, que já foi tatuar mais velha, levou a neta, e a tatuadora vai começar a se relacionar com essa neta. Elas vão ter muitas conversas sobre o que significa tatuagem, sobre o que significa o corpo e o que fazer, e essa relação de corpo com tatuagens e tal, que foi bem legal. A própria personagem gosta muito de pesquisar símbolos, estava atrás de um livro sobre símbolos e tal, então isso também tem a ver. É muito legal como alguns toquezinhos de literatura aparecem ao longo do livro e tal, e o final é fofíssimo, assim, o final é emocionante e tal. A narrativa é muito gostosa, basicamente. Eu achei as personagens bem desenvolvidas, as relações, os nós que ela vai dar, assim, pra construir a narrativa. Gostei muito.
Gostei muito mesmo, estou curiosa para ver o que a Aline vai inventar aí pra frente. E eu não sei se dá pra ver pela câmera, mas a edição é muito legal, porque tem o verniz com vários desenhos, assim, de tipo tatuagens, assim, na capa, muito bonitinho. Recomendo bastante. Bom, depois disso, uma leitura que eu fiz com interesse de doutorado, principalmente, um livro que eu cito, mas que eu acho legal mencionar por aqui também, que é o The Krauss Project, do Jonathan Franzen. Esse livro saiu pela FSG, que é Farrar, Straus e Giroux, em 2013. O Jonathan Franzen, vocês talvez tenham reconhecido, devem ter reconhecido o nome, é um escritor americano, tem vários livros já conhecidos, publicados no Brasil, o Liberdade, Correções e por aí vai. E ele faz aqui uma coisa muito interessante, porque o Franzen é um germanista, e ele vai pegar um escritor austríaco, que é o Karl Kraus, que é um escritor bastante satírico, crítico, de Viena, e vai traduzir os textos do Karl Kraus. Os textos do Kraus têm uma especificidade específica, ótimo, uma especificidade que, como eles são muito satíricos daquela sociedade, daquele momento, eles têm muitas referências, né? Ele cita muita gente, cita muitas obras, cita muitas coisas, assim. Então, para um leitor atual, principalmente leitor atual não inserido em Viena, e naquela cultura que eu diria que a maioria das pessoas, inclusive as que moram em Viena, são textos meio difíceis de se ler porque eles nem sempre fazem muito sentido. E o Jonathan Franzen começa então fazendo notas para esse texto, que são notas em grande parte explicativas de quem são essas pessoas, que são esses textos, ao que ele está se referindo, por que é engraçado, por que é crítico, por que tá. Só que daí o Franzen também começa a fazer algumas notas sobre, interpretando o Karl Kraus, notas críticas, digamos assim, sobre a escrita, sobre o pensamento dele, mas o Jonathan Franzen também começa a fazer notas em que ele vai relacionar as críticas do Karl Kraus, os comentários do Kraus, com os Estados Unidos, com o contexto do Franzen. Então ele usa as notas também como uma maneira produtiva de relacionar essa tradução que ele está fazendo com o contexto dele, o contexto de chegada, de publicação do livro. E isso é muito legal, isso é uma coisa que me interessa muito. O livro, então, é bilíngue. Por exemplo, aqui a gente tem o título do primeiro ensaio, a notinha, e daí a gente tem uma nota imensa. A primeira nota só sobre o título já é bastante grande. E daí a gente começa o texto em alemão, o texto em inglês e as notas. São muitas notas, então as notas ocupam a maior parte do livro, nem aqui a gente tem um textinho muito pequeno e daí já vem uma nota. Tanto que assim, quando a gente vê aqui, é um texto assinado pelo Franzen, que é o tradutor do livro, não é um livro do Kraus, digamos assim, ele chama o Projeto Kraus por Jonathan Franzen, apesar do texto ser do Kraus. Mas eu acho também legal a gente pensar como um projeto de tradução muito legal, mas também um projeto de tradução que talvez só tenha sido possibilitado, publicado, tido leitores, porque quem fez já era um escritor conhecido e famoso, que desperta interesse, porque se fosse só alguém desconhecido fazendo um projeto parecido sobre o Kraus, talvez um livro que não tivesse tido tanta circulação, um projeto que talvez não teria nem sido viável, Enfim, eu gostei de ter lido, principalmente como experiência de ler uma tradução, Eu acho que a coisa mais legal de ver no livro é o projeto de tradução. O Kraus, ele é um pouco importante para minha tese, porque aí ele, vem ali de um contexto vienense de produção que é relacionado ao Kraus. O Kraus é de uma geração bem anterior, mas essa tradição satírica, crítica, se relaciona aos textos da Elif Friedrich, que eu pesquiso no doutorado,
mas também o método de tradução, né? As estratégias de tradução que ele encontra me interessam bastante também. Eu diria que essas são as coisas mais legais deste livro. Bom, depois eu li um livro do Max Porter, que é um escritor que eu acho legalzinho, um escritor inglês que eu acho legalzinho, mas esse aqui não é um dos meus livros favoritos dele, não. Esse aqui é o Grief is the Thing with Feathers, o luto é a coisa com penas. É uma família, um pai e 2 filhos que perdem a mãe e a esposa, e o luto vai assumir essa forma de um corvo que vai surgir na casa deles e vai ocupar esse espaço e vai largar penas e tal, e eventualmente vai embora. E né, o corvo se torna ali uma metáfora, então, pro processo de luto dessas pessoas, uma espécie de guia também do luto dessas pessoas. É legal, gostei, acho que o Porter já faz algumas coisas aqui que ele vai fazer mais, de brincar com a linguagem, mas meu favorito dele ainda é a Lenny, que eu acho que é o que ele chega mais longe, assim, em termos de fazer isso. Isso aqui tem uma intertextualidade maior também com o Ted Hughes, e talvez se eu tivesse lido mais coisas do Ted Hughes, esse livro fizesse mais sentido, ou assim, alguns charminhos, algumas intertextualidades talvez tivessem sido mais proveitosas pra mim, que não foram, mas também não estou com vontade de ler Ted Hughes, então, né, ficou nesse nível pra mim, mas imagino que quem já tenha lido Ted Hughes pode ter alguns outros pontos de interesse aqui também. Depois disso, li Os Anos, da Annie Ernaux. Para o nosso projeto de 1 ano com a Annie Ernaux, já tem vídeo para ele aqui no canal, vou deixar o link ali embaixo. Gostei muito, foi uma releitura, gostei muito, quem quiser mais detalhes tá lá, mas uma informação importante talvez, eu diria que se você é alguém com vontade de ler tipo um Annie Ernaux, um livro da Annie Ernaux, eu diria que é esse, tá? Enfim, é isso, links disponíveis aí. Bom, depois disso, é um livro de ensaio que eu gostei muito, muito mesmo. É uma leitura bem impactante do ano também, que é o The Second Body, o Segundo Corpo, da Daisy Hildyard, da Fitzcarraldo Editions. Esse livro foi indicado por um livro que eu li mês passado e gostei muito também, que foi o Death by Landscape, e a Elvia Wilk fala sobre esse livro aqui, foi assim que eu fui atrás dele. Ela vai defender, ela vai partir do princípio que a gente tem um segundo corpo, que o nosso primeiro corpo é este corpo, é o corpo que tá aqui, que a gente se entende como indivíduo, que tá fazendo coisas, e tudo isso. Mas esse segundo corpo é um corpo maior, um corpo que transcende esse primeiro corpo, que é o espaço do nosso impacto hoje em dia. E ela também vai defender, inclusive, que hoje em dia esse segundo corpo é cada vez maior, né? Basicamente, a lógica é a seguinte: se você compra uma fast fashion, por exemplo, o seu segundo corpo estaria envolvido em causar péssima qualidade de vida das pessoas que produziram essa fast fashion, que muitas vezes é feito em qualquer outro país e inclusive, sei lá, são transportados de navio e os animais marinhos que são prejudicados por esse navio. Então ela tenta pensar que é mais ou menos o nosso rastro no mundo, digamos assim, que nem sempre é consciente, nem sempre a gente sabe o que está fazendo. Ou mesmo assim, se a gente compra uma fast fashion, talvez a gente saiba que isso não é bom pro mundo, mas a gente não sabe onde é o impacto, em quem é o impacto, né? E ele ainda assim está acontecendo, né? Então é mais ou menos essa ideia. Ela vai partir de algumas pesquisas e conversas que ela teve com pessoas da ciência, da biologia, desse espaço, mas também vai pensar a partir da literatura, da história, da filosofia, vai trazer várias dessas vozes para discutir, que eu acho muito legal no texto dela. Acho que deixa o texto dela assim, com uma qualidade muito, muito, muito boa. E é mais ou menos isso. Eu acho que eu ia falar.
Gostei muito, muito mesmo. E por fim, o último livro que eu li esse mês é o outro Annie Ernaux, que caiu, assim, surgiu na minha vida. Na verdade, vocês vão ver também ali nos livros novos, eu viajei um pouquinho agora em maio, e enquanto eu estava lá, então eu comprei o L'usage de la photo, o uso da foto, da Annie Ernaux e do Marc Marie. Saiu pela Folha, essas ediçõezinhas mais baratinhas, inclusive eu acho muito fofas. E eu pensei, bom, meu francês não é grandes coisas, eu vou aproveitar que eu tô aqui para ler o livro, porque eu tenho certeza que se eu levar para casa, vai demorar anos para chegar nesse livro. E foi esse especificamente porque eu já tinha lido sobre esse livro e estava interessada em algumas coisas que ela fala aqui. Questão que eu ainda estou pensando, e se vocês tiverem alguma opinião sobre isso e quiserem deixar nos comentários, eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico para ele, pro projeto do Humano com a Annie Ernaux. Pela minha insegurança linguística com o francês, eu até consigo ler, mas eu não sei se eu consigo ler com um nível que eu fique confortável a falar tanto assim sobre o livro, sabe? E para fazer uma sinopse, uma descrição do livro, ela tem um relacionamento com o Marc, né, que assina o livro com ela, e em determinado momento ela tem a iniciativa, e eles começam a fazer isso meio que juntos, de tirar imagens, tirar fotos, depois que eles transam, só que não deles, mas sim das coisas, assim. Então, por exemplo, a primeira foto é essa, é um corredor com roupas e sapatos e tal. Então, são quase naturezas mortas do que acontece depois, assim, né? Do espaço, das roupas no chão, do lugar onde aconteceu, e por aí vai. Cada foto é acompanhada de um texto dela e dele. Então, 2 textos separados, mas um de cada um, né? Esses textos são diferentes, assim, entre si. Eles, às vezes, falam do dia, do momento em que a coisa toda aconteceu. Às vezes é uma leitura da imagem em si, às vezes relaciona isso com outras coisas externas. Às vezes ela também tá, durante isso tudo, ela também tá passando por um tratamento de câncer de mama, então ela também vai falar sobre isso, sobre relacionamentos, enfim, os temas são muito variados. Eu acho que eles não tinham assim um tema fechado sobre o que eles precisavam escrever, desde comentar assim aquelas fotos. É uma visão legal da intimidade, as fotos em si também são legais, de, não sei, esse traço daquele momento, né? Uma espécie de prova material que aquela coisa aconteceu sem ser uma imagem do ato propriamente dito, né? Um registro, enfim. Então, é legal acompanhar isso. Os textos dela, em geral, são muito melhores que os dele, principalmente mais para a segunda metade assim do livro. Os textos dele começam a ficar muito, assim, a sensação que eu tinha quando eu tava lendo aqui, ele topou participar e ficou com preguiça de fazer depois, mas já tinha dito que sim, ou ficou com preguiça, ou sem tempo, enfim, mas já tinha dito que sim, então meio que tipo escrevia e mandava qualquer texto. Essa era a minha sensação com os textos dele. E pra segunda metade eu senti eles muito protocolares, muito tipo, acaba logo com isso, assim. Enquanto eu acho que ela tava mais envolvida criativamente, assim, com o projeto. Eu acho que os textos dela são bem mais interessantes. Mas eu gosto do livro como um todo. Me sinto um pouco insegura, porém, de fazer um vídeo inteiro sobre ele, de discutir o livro como um todo, justamente pela insegurança linguística com o francês, que, enfim, já disse várias vezes aqui, meu francês existe, mas não é grandes coisas. Gostei de ter lido, recomendo, e na torcida para que seja uma publicação em breve. No Brasil também não tenho essa informação, tá, gente? Não tenho notícias disso, mas acho que ia ser legal se fosse. Um livro bem particular, me lembra inclusive um pouco coisas que a Sophie Calle faz, assim. Eu acho que pra quem gosta de Sophie Calle esse pode ser um livro legal também. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras de maio, e agora a gente vai para esta pilhinha de livros novos aqui atrás.
maior do que eu gostaria dessa pia. Mas enfim, vamos lá. Um livro que eu ganhei de presente foi O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, tradução da Mariana Sanches, publicado pela Todavia. Um livro fascinante, escrito com inteligência, erudição e enorme empatia sobre os laços entre psicologia, criatividade e solidão. Eu só li um livro da Rosa Monteiro, que era também publicado pela Todavia, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É um livro que ela escreve depois de perder o marido. E é um livro que eu acho que tinha momentos tão bons, assim, frases tão lúcidas, tão boas, mas que degringola e ela começa a fazer associações dela meio absurdas, assim, pra mim. Mas eu sou curiosa com esse aqui, porque, como eu disse, teve momentos da escrita dela que eu realmente gostei. Então, talvez, tirando ela dessa situação de luto e daquele momento em que a pessoa realmente fica meio afetada, normal, esperado, é o que talvez seja mais interessante. Veremos. A pessoal da Mundaréu, especificamente da Manjuba, me mandou o Surazo da Karen Harassa. Harassa, talvez fale. Tradução do Daniel Martinelli. A Manjuba é um selo novo da Mundaréu para não ficção. E esse livro aqui me interessa bastante. A Karen é austríaca, uma cientista cultural, pesquisa a relação entre corpo, tecnologia e ficção científica, um tema que eu acho bem interessante. E nesse livro aqui, ela vai explorar um pouco, investigar as redes transatlânticas formadas por fugitivos nazistas na América do Sul. Então, entre eles, ditadores, empresários, missionários, enfim, e como se deu essa relação. Ela traz um olhar feminista pro tema. Achei muito legal o Daniel ter traduzido, gosto muito dele. É um tradutor que já ganhou o Jabuti, com a tradução dele do Goethe. Então é muito legal encontrar esse livro sendo publicado aqui. Eu acho que a gente pode pensar muita coisa e estou bem curiosa para ler ele em breve. Outra não ficção tá aqui, O Homem Não Existe, da Lígia Gonçalves Diniz, Masculinidade, Desejo e Ficção, publicado pela Zahar. Uma das coisas que só ficção é capaz de nos proporcionar é a experiência de existir em um corpo que não é nosso e olhar o mundo a partir dele. Em O Homem Não Existe, Lígia Gonçalves Diniz propõe esse exercício partindo de sua experiência como mulher, mas também como teórica e leitora de literatura, para explorar pelas lentes da ficção as figurações do que é ser esse seu duplo. Homero, Philip Roth, Tolstói, Mayakovsky, Ben Lerner, Stendhal, Montaigne e Paulo Preciado e muitos outros nomes entram em seu polo afetivo de apreciações. Bem curiosa com isso. Outro livro da Companhia das Letras está aqui, o Literatura Infantil, Cartas ao Filho, do Alejandro Zambra. A tradução do Miguel Del Castillo. Estou bem curiosa, gosto muito do Zambra e curiosa para ver ele em mais um livro também. Uma compra que eu já tinha feito tem um tempo e chegou agora é o Em Memória, da Maria Stepanova, que saiu pela Poente com tradução do Irineu Franco Perpétuo. No apartamento de sua tia recém-falecida, a narradora deste livro tem de confrontar-se com uma série de documentos do passado familiar, fotos, cartas, cartões postais, diários e souvenirs. Vem à tona as histórias da família, da Rússia e da Europa, atravessadas por indistintos relatos reais e imaginários. Parece ser bem bom. O pessoal da Biblioteca Azul me mandou O Fim de Caso, do Graham Greene. Nunca li nada do Graham Greene, sei que a Globo já lançou outras coisas dele também, né? Tradução do Bruno Gambarotto. Na Inglaterra dos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Graham Greene explora uma luta tão intensa quanto a travada entre as nações envolvidas no conflito. Como guerrear contra a razão e as próprias emoções e lidar com o ciúme irracional que domina as entranhas e pode levar até mesmo o mais racional e pragmático dos homens
a questionar sua fé em nome de ser amado e de uma relação clandestina que precisa ter um fim antes mesmo de começar. Que frase longa. Pessoal, quem já leu Graham Greene aí, me avisa o que vocês acham. Legal, interessante, devo ler. Vamos puxar mais livros dessa pilha. A Relicário lançou mais um livro da coleção Nós Outras. Tô bem curiosa com esse aqui, é o Posta Restante, da Cynthia Hinski. Tradução da Mariana Sanches, também essa é uma coleção que eu gosto muito, de escritoras. É uma coleção de ensaios de escritoras latino-americanas. Em um mercado de pulgas de Santiago, uma mulher encontra um antigo álbum de fotos de uma família estrangeira em férias e, para sua surpresa, lê seu sobrenome paterno escrito na primeira página. Tem uma diferença Rimsky com Y ou Rimsky com I. A diferença entre a última letra do seu sobrenome e aquela encontrada no álbum a leva a atravessar o Atlântico. Numa jornada em busca de suas origens, a narradora viaja para a aldeia de Ulanov, na Ucrânia, descobrindo sobre o peso da realidade que esse passado é apenas uma ilusão. Acho legal pensar sobre essas narrativas coloniais que existem, existem muito aqui no Sul também, né? Acerca dessas famílias imigrantes que vieram e criam essas mitologias que nem sempre se confirmam, né? Uma escritora que eu tô bem feliz de ver sendo publicada aqui no Brasil é a Jenny Appenbeck. Tá aqui o Eu Vou, Tu Vais, Ele Vai, pela Companhia das Letras, a tradução do Sergio Telaroli. É uma autora contemporânea alemã, bem conhecida, recentemente ganhou um prêmio, o Booker Prize com Kairos. E aqui é um livro sobre, também sobre a crise dos refugiados, questões de refúgio, de migração. Parece ótimo. Eu conheço um pouco da escrita dela, mas mais na memória. Então, bem curiosa para conhecer esse daqui. Eu sempre fico feliz de ver autores e autoras de língua alemã saindo por aqui. Outro que eu tô bem animada para ler é o Mulher, Vida, Liberdade, que é um livro organizado pela Barshani Satrapi, do Persépolis, sobre a luta das mulheres iranianas por seus direitos e liberdades. A tradução é da Júlia da Rosa Simões e é um quadrinho, só que como é uma coletânea a gente tem vários estilos diferentes, né, de cada artista, assim, que é muito legal. Acho que vai ser uma ótima leitura. Inclusive, tô curiosa para saber o que eu vou achar desse depois do Tortura Branca, né? Depois de ter pessoas comemoram do lado de fora. Timing foi engraçado. Mas depois de ter traduzido o Tortura Branca sobre as presas, né, no Irã, eu acho que vai ser bem legal encontrar esse daqui também. Um livro que eu recebi, já estou lendo, vou escrever sobre ele para o rascunho, é o Leitura Fácil, da Cristina Morales, saiu pela Mundarel, com tradução da Elisa Menezes. Tô no começo ainda, é um livro mais gordinho, li poucos capítulos, os capítulos são bem curtinhos, mas estou gostando por enquanto. A autora transforma a busca de 4 mulheres com disfunção cognitiva por uma vida mais independente e autônoma em um romance radical na forma, nas ideias e na linguagem. Capa maravilhosa, inclusive, gostei muito. Dois livros com meu envolvimento. Tá aqui um livro infantil que eu traduzi com uma amiga do alemão, que é o Nenhum Beijinho à Força e do outro lado Nenhum Carinho à Força. O texto é da Marion Mebes, a ilustração de Lídia Sandrock, e eu traduzi então com a minha amiga Angélica Neri, que já tinha traduzido a ele, né, comigo também. É um livro infantil, esse aqui é um projeto feito com apoio de leis de incentivo para ser distribuído para crianças. É um livro sobre consentimento, basicamente, né? Meio da preocupação de muitas crianças chegarem para serem atendidas nos hospitais por outros motivos e se descobrir lá que elas também estavam sofrendo de episódios com violências e abuso, enfim. Então, um livro que tenta trabalhar um pouco isso, né, que
acho que conscientizar as crianças que elas podem dizer não, que né, elas não precisam aceitar esse tipo de coisa. E, enfim, foi um trabalho muito gostoso de fazer com a Angélica, porque é algo muito diferente do que eu estava acostumada a fazer, né? Traduzir um livro infantil rimado e tal, então foi um desafio bem legal, um trabalho que eu gostei bastante de ter feito ano passado e muito legal ver ele pronto também. E outro livro que chegou aqui em casa, que também é um trabalho que eu fiz ano passado, é Os Anais, que chama Jelinek Yabo, do centro de pesquisa no qual eu fiz parte do meu doutorado, que é o Elfried Jelinek Forschungszentrum. Eles publicam bianualmente esse trabalho com desenvolvimentos recentes da pesquisa, tanto textos que falam sobre as publicações da Jelinek naquele período, quanto contando, né, quais são os eventos que o centro de pesquisa organizou naquele momento, desdobramentos desses eventos e projetos que aconteceram nesse período, né? Então, basicamente, um registro das pesquisas e das conversas e dos trabalhos. Mas, gente, essas pessoas estão... não sei nem o que são essas comemorações. Enfim, mas me embolei para falar, mas basicamente tem um texto meu no livro. E, enfim, foi bem legal. Eu escrevi... A gente teve um evento para jovens pesquisadores da obra da Jelinek e eu fiquei responsável então por escrever sobre os trabalhos apresentados no meu grupo, então sobre o meu trabalho e o trabalho dos outros 4 colegas que estavam no mesmo grupo de debate, e sobre as nossas discussões em grupo, as relações entre os trabalhos e tal. Então meu texto é esse, minha primeira publicação em alemão. Demorei muito tempo para escrever o texto, a verdade é essa. E enfim, é isso. Então o livro chegou aqui em casa também. E por fim, entramos para terminar na zona dos importados. Começando com um que eu estou lendo no momento, que é o The Garden Against Time, In Search of a Common Paradise, da Olivia Laing. Então, o Jardim contra o Tempo. Eu já tinha lido um livro da Olivia Laing de ensaios que eu tinha gostado, mas não achado grandes coisas. Esse aqui eu tô achando bem legal. Tô ainda no comecinho. Basicamente ela vai comentar sobre como ela tem uma relação especial com jardins e fazer jardins e aqueles jardinzinhos ingleses especificamente e tal. Mas vai começar a pensar a partir de outras perspectivas também. Ela vai falar sobre o Paraíso Perdido, do Milton. Vai também entrar, ainda não entrou no que eu tô lendo, mas supostamente vai entrar em questões de classe, né? E desenho urbano, e pesquisas nesse sentido de pensar o jardim também como um espaço do capitalismo, né? Então eu gosto desses livros que pegam um tema e tratam ele de vários caminhos, assim. Tô gostando por enquanto, mas provavelmente nas próximas leituras eu já comento mais sobre ele. Também tenho aqui o livro novo da Maggie Nelson, Like Love and Essays and Conversations, uma coletânea de ensaios e entrevistas dela, acho que vai ser bem legal. Ele não tem assim um tema central, né? Não é que nem os outros livros dela, né? Que são sobre uma coletânea de coisas diferentes que ela publicou. Outro que eu estou empolgada para ler aqui é o All Fours, da Miranda July. É um romance e eu não li muito sobre ele de propósito para ir meio cega para ele, então não posso dizer muito ainda. E por fim, Jelinek, temos aqui Elfried Jelinek, The Children of the Dead. Foi traduzido pela Gita Roniga e eu gosto muito, 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 muito do trabalho que a Gita Roniga faz ao traduzir a Elfried Jelinek. Eu já li alguns textos traduzidos da Jelinek para Roniga para o inglês, né? E eu li tipo, o texto da Jelinek no alemão e o texto da Gita no inglês, e me ajudou muito a pensar a tradução da Jelinek e a pensar o que eu quero fazer com a obra da Jelinek também. Então, quando eu vi que ela tinha lançado, esse aqui é um romance bem importante da Jelinek, Os Filhos dos Mortos. E, enfim, então, quando eu vi que a Gita estava lançando uma tradução nova, peguei. E isso.
pessoal. Então essas são leituras e novidades na estante esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.